muita gente já deve saber que essa uva se adaptou muito bem à Argentina. Mas você acha que ela veio de lá, da Argentina? Se você acha que sim, tá errado. Essa uva ela é francesa, de uma pequena região chamada Cahors, na França. A Malbec, feita lá em Cahors, ela produzia vinhos muito, muito, muito densos. Pensa num vinho preto. Os próprios franceses usavam, às vezes, essa uva, esse vinho produzido em Cahors, para acrescentar em outro vinho, para dar cor e intensidade de aroma naquele outro vinho. Teve um período da história lá, europeia, né, no período da viticultura europeia, que veio uma pestezinha agrícola chamada filoxera. Na verdade, pestezinha foi modo de dizer, porque foi uma super peste que acabou com uma série de uvas vitiviníferas lá da Europa. Começou ali na França, depois foi para a Itália, teve um pouquinho mais de dificuldade de entrar na Espanha, mas conseguiu entrar também na Espanha e até chegou a Portugal. Então, diversas uvas que a gente poderia conhecer hoje, a gente não conhece por causa desse bichinho, essa peste que foi a filoxera. E a Malbec foi uma felizarda que ela já existia em outros lugares do mundo, fora da França. Então, alguns produtores franceses, inclusive, tiveram que pegar essa uva já plantada na Argentina, por exemplo, para recuperar seus vinhedos de Malbec na França. Como que a Malbec se enquadraria aí se a gente for colocar ela numa tabelinha? A gente falou de Cabernet Sauvignon já. Cabernet Sauvignon, vários críticos apontam que é uma das uvas mais encorpadas do mundo. A Malbec vem coladinha um pouquinho atrás, porque a Malbec, ao invés de puxar tanto para intensidade de corpo, ela puxa mais para fruta. Aqui eu trouxe pra gente um Malbec de Tupungato. Mendoza é uma cidade, mas também uma província, né? A cidade de Mendoza está dentro da província de Mendoza. Tupungato é uma pequena cidade dentro da província de Mendoza também. E ela faz Malbecs que eu vou te contar. Um Malbec melhor que o outro. A Finca Sofênia tem esse nome porque é justamente a junção do nome das filhas dos dois donos, né, dos dois proprietários e fundadores da vinícola, Sofia e Eugênia, então Finca Sofênia. E esse vinho aqui, o Es Vino, é Eugênia e Sofia Vino. Acho que eu já falei bastante, né? Vamos abrir o vinho agora? Vamos degustar? Fica quieto aí. Não seja apressadinho, a primeira análise não é olfativa, é visual. Então vamos lá. É um rubi bem brilhante, um pouquinho mais intenso que o Cabernet Sauvignon do vídeo passado, ou seja, um pouquinho mais escuro, mais difícil de eu ver, por exemplo, o meu dedo indicador no outro lado da taça. Isso é uma medida muito legal. Se você consegue ver bem o seu dedo, se é um vinho bem translúcido, indica que ele tem um corpo um pouquinho mais leve. Se você não consegue ver seu dedo, que é o caso desse cara aqui, desse Malbec, já indica para mim, antes de colocar ele na boca, que ele tem um corpo, uma estrutura um pouquinho mais intenso, um vinho um pouquinho mais pesado. Agora vamos para o principal aí, né? Que é a análise olfativa. Eu, particularmente, acho que a análise no nariz é até mais interessante que na boca. No nariz que a gente consegue captar todas essas nuances maravilhosas que você tem no vinho. Aroma de chocolate, aroma de tabaco. O produtor não foi lá e colocou essência naquele vinho. São aromas da nossa referência pessoal que estão naquela uva lá. Por isso que não adianta eu chegar para você, se você nunca comeu trufa, por exemplo, eu chegar para você e falar: esse vinho tem aromas de trufa. Você nunca vai sentir isso. Você não sabe como é o aroma de trufa. Eu também não sei. Se eu disser para você, esse vinho aqui tem aroma de doce de goiaba, de goiabada. Poxa, é um doce bem comum aqui no Brasil, né? Então, muito provavelmente você vai conseguir sentir essa nuance do cheiro do doce de goiabada da sua avó nesse vinho. Mas agora vamos então sentir o que tem mesmo nesse Malbec aqui. Esse aqui é um Malbec com pouco tempo em barrica, então ele não tem aquela madeira muito presente, não é o vinho amadeirado, né? Como muitos vinhos argentinos são. Esse produtor aqui, ele quis dar mais ênfase na uva dele, porque ele acredita que o fruto dele é muito bom. O primeiro ataque de nariz, né, os aromas principais no meu nariz, vem com características de fruta mesmo. Uma fruta negra aí
não no estágio de geleia já, mas uma fruta negra um pouquinho mais fresca. A gente pode falar aí de jabuticaba, mirtilo. Então esse Malbec está sendo um Malbec bem típico, tá? Um Malbec com aromas muito frutados. Fora esses aromas de fruta, o que eu consigo sentir levemente nesse Malbec são toques de flores, levemente, toques bem leves de especiarias e um pouco de mineralidade. Essa mineralidade é cheiro de pedra mesmo, de minerais, né? Que vem muito provavelmente do solo onde essa videira foi plantada. Vamos colocar esse vinho no paladar. Esse cara aqui, por ter esse tanino muito presente, minha língua tá seca, a parte superior, e ao mesmo tempo ele está muito equilibrado, porque a lateral da minha língua está salivando bastante, então é um vinho com bastante acidez, bastante tanino e bastante álcool, ou seja, confirmou aquela longevidade que a gente está falando. E para comida, eu acho que seria o vinho ideal para uma carne, com bastante gordura, porque a acidez, olha, tá até difícil de falar, porque a acidez dele realmente é muito presente, muito pegada, isso é legal. A gordura da carne, a acidez vai limpar, e o peso da carne, porque, poxa, carne vermelha, a gente pensa lá num bife de chouriço, ele não é de um sabor levinho, né? Ele é um sabor mais intenso. Vai combinar com esse tanino, com esse peso de boca desse vinho. Faz um churrasco na tua casa, esquece a cerveja, pelo menos por um segundo, tô te pedindo isso encarecidamente, coloca um Malbec e você vai ver como é outra experiência completamente diferente, assim, muito mais agradável. Onde que eu consigo ter intensidade de sabor e gordura que não seja na carne? Queijo. Então, vamos numa lasanha de 4 queijos, perfeita para esse Malbec aqui. Ó, gente, estou aqui falando de tanino e acidez do Malbec. Para quem não assistiu outro vídeo, vai lá que eu falo mais com uma certa profundidade de tanino e acidez nos vinhos em geral. Próximo vídeo a gente vai falar de potência, a uva Taná.